Então, agora vamos dar sequência na parte de orçamentos, né? Na área de papel de parede e toda a parte que está ligada ao curso aqui, ok? Vocês já viram que as medidas aqui no Japão são faladas em milímetros, mas quando eu vou fazer um orçamento, eu vou precisar transformar essas minhas medidas em metro quadrado. Normalmente, todo orçamento ele é baseado no metro quadrado, certo? Então, para a gente transformar uma medida que eu tenho em metro quadrado, eu vou fazer o quê? Então, vamos simular que eu estivesse fazendo um orçamento para um quarto de 6 tatames, ok? Onde eu vou fazer o papel de parede, o papel do teto e vou colocar o piso de colchão froa, o emborrachado no chão, ok? Então, eu vou precisar saber as 3 medidas. O que eu tenho de medida de parede, o que eu tenho de medida de teto e o que eu tenho de medida de piso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para o teto, certo? Então, se eu tenho um quarto de 6 tatames, vamos lá de novo, um quarto de 6 tatames, né? Onde eu tenho lá uma medida, que a gente já viu na aula anterior ali, de 2.730 por 3.640, então eu sei as medidas desse cômodo. E, em média, dentro do Japão, a gente tem de altura a média de 2.400, certo? Ela vai variar entre 2.300 a 2.500. Então, em média, é 2.400. Aí, o ideal é que vocês tenham essa medida quando for fazer o orçamento. Mas vai ficar naquela base ali, não vai fugir muito. Então, sabendo disso, para o teto, eu vou precisar do quê? Da medida da largura, 2.730, pelo comprimento, que seria 3.640. São 3.640, que eu vou ter um total, e aqui que está o erro de muitos orçamentos, eu vou explicar para vocês, que está nisso daqui. Todo mundo tem uma calculadora no seu celular, só que o celular ele erra bastante na hora de fazer as contas, porque se eu colocar lá 3.640 vezes 2.730, ele vai me dar lá uma escala de 937,2. Aí vai ficar uma bagunça na minha cabeça porque vai ser um número exorbitante. Então, quando eu vou fazer a parte de metro quadrado, eu tenho que converter isso daqui em metros. Então, 2,73 por 3,64, que vai me dar 9,93 metros, ou como já está em 7, eu posso levantar mais um, metros quadrados. Ok? Então, para mim saber a metragem quadrada de algum local, eu preciso do comprimento vezes a largura, ou do comprimento vezes a altura, no caso de uma parede. Como eu estou falando de teto, então eu vou precisar dessas duas medidas, o comprimento e a largura. Ok? Falamos em milímetros na hora de confeccionar as coisas. Falamos em metros na hora de fazer os cálculos de orçamento, ok? Sabendo disso, então toda vez que vamos trabalhar em cima de orçamento, vamos trabalhar em cima de metros quadrados. Então, para um quarto de 6 tatames, no caso que a gente deu de exemplo, nós temos 2,7 metros quadrados vezes 3,64 metros quadrados, que é igual a 9,94 metros quadrados. Então, o meu teto, para um orçamento, eu vou calcular ele, como está muito perto do 10, que meu teto tem 10 metros quadrados. Certo? E agora eu vou para parede. E é aí que o celular tem que passar longe da mão de vocês. Por quê? Para a parede, eu vou pegar o comprimento, 3,64, mais a largura, 2,73, vezes 2, porque eu tenho dois lados. Então, vezes 2, vezes a altura que eu tenho do espaço, 2,4. Desculpa. 2,4. Que vai me dar um total, e aí sim eu vou na calculadora, porque a memória da calculadora não fica cheia, certo? Então eu vou colocar lá 3,64,
3,64 mais 2,73 vezes 2 vezes 2,4, que vai me dar um total de 30,57. 30,57. Que aqui eu posso arredondar para 31 metros quadrados. Então, eu sei que vou precisar de papel para minha parede de 31 metros quadrados, ok? E aí já vamos fazer o cálculo para o piso, certo? O meu piso, ele tem qual tamanho? Basicamente, é só pensar que se eu tenho um teto de 10 metros quadrados, o meu piso vai ser exatamente do mesmo tamanho do teto. Ou seja, não precisa de muita conta para mim saber que meu piso tem os mesmos 10 metros quadrados que tem no teto. Se eu precisar fazer a conta só do piso, é só eu pegar o comprimento vezes a largura e eu vou ter lá também os 10 metros quadrados, certo? Então agora eu já tenho as 3 medidas que eu preciso para fazer o orçamento. E daqui eu vou iniciar as contas do que eu vou precisar gastar de material e o que eu vou precisar, o quanto eu vou cobrar do cliente por esse serviço. Então vamos lá, dando sequência na aula, agora a gente vai precisar saber o quê? O quanto de material nós vamos gastar para poder produzir isso daqui, certo? Então lembrando que aqui seria papel e aqui seria piso, tá? Então para papel eu vou precisar comprar o que de papel? Se eu tenho lá teto 10 metros e parede 31 metros, eu precisaria de 41 metros de papel, correto? Não, errado. Por que errado? Porque o papel de parede, ele tem um aproveitamento de 910 milímetros por metro. Então, ele não equivale a 1 metro quadrado. Ele equivale a 0,91 metro quadrado. Ah, então quer dizer, sempre para 41 metros eu vou precisar adquirir mais papéis. Exatamente. Em média, seria 10%. Correto? Então, para mim fazer uma conta exata, eu preciso fazer o quê? 41 metros quadrados, 41 metros que eu tenho lá do papel, né? Dividido por 0,91. Deixa eu ver se a minha conta está certa, né? Vamos lá então. 41 dividido por 0,91, eu vou precisar de no mínimo 45 metros de papel. Certo? Ou seja, mais ou menos 10% a mais do volume que eu tenho que comprar, devido a essa perca, tá? O aproveitamento do papel, ele pode chegar até um pouco mais, 93, 0,93, alguma coisa assim. Só que para a gente não ter erro na compra do papel, a gente sempre vai pegar um pouco a mais. Então aqui, eu indico sempre que vocês comprem 50 metros. Por que isso? Porque todo mundo ainda está aprendendo, ainda tem algumas dificuldades, vão cometer alguns erros. E imagine o seguinte, suponhamos que você esteja fazendo um quarto. E esse quarto vai precisar lá de 45 metros que a gente combinou aqui. Mas você cometeu um erro, errou um pouquinho e você perdeu uma folha de 2,5 metros. O que vai acontecer? Você vai ter que encomendar essa folha, ela vai sair mais caro devido ao frete desse pouco material que você está comprando, e você vai ter que ir em um outro dia, porque vai demorar em torno de 3 dias para chegar esse material para você, para terminar o serviço na casa do cliente. Não vai ficar um serviço tão bem feito quanto você planejava, e o cliente não vai ficar tão satisfeito devido a você atrasar a obra dele. Então sempre é bom você colocar pelo menos 2 folhas a mais do que você calculou, para que em alguma eventualidade de algum erro, você tenha uma reserva para que você complete a obra no dia. Calcule que se você está cobrando um valor, né, e acontece de você ter que voltar nessa obra devido ao erro de uma folha de papel, que nós vamos ver que é um custo baixo, você vai gastar 10 vezes mais ou até mais que isso para ter que ir lá recuperar o serviço de uma folha que você não quis investir. Então, para um serviço de mais ou menos 40 metros de papel, adquira 50 para que você não fique no prejuízo, tá? Então essa é uma dica que a gente dá. Aí você vai me perguntar, mas Rui, quanto custa esse papel? Né? Aí vocês vão ver as fotos que a gente vai colocar, trabalhamos basicamente com 3 catálogos. Um é o SP, né? Vocês vão estar vendo a imagem do SP aí. O outro é o Fine.
e o outro é o reserva. Existem vários tipos de catálogos, existem várias marcas de papel de parede. Basicamente, a gente trabalha com esses três para a gente poder ter uma margem de valores que não fique alterando muito, porque de um catálogo, de um meca para outro, de uma marca para outra, às vezes tem variações de preço, tá? Então, esse catálogo aqui é um catálogo de papéis mais simples, que é o que vocês mais veem em apartamentos, em lojas, em locais comerciais, assim, também usa bastante. Ele vai custar para nós em torno de 160 ien o metro. E o Fine e o Reserve, que são papéis de uma qualidade um pouco superior e também tem desenhos, né, ele vai sair em torno de 350 ienes o metro. Então, se eu calcular que uma folha minha tem 2,5 metros, e eu perder uma folha de papel, tiver que comprar de novo para terminar esse serviço, eu deixei de gastar 1.000 ienes, mais ou menos, certo? Como segurança, mas eu vou ter que voltar na casa dessa pessoa, vou perder um dia de serviço e vai me custar no mínimo 15.000 ienes. Então, com uma reserva de segurança de 2.000 ienes, 1.000, 2.000 ienes de papel, eu vou perder mais de 15.000 caso aconteça algum acidente. Então, sempre é bom você ter, pelo menos até ter uma segurança maior, sempre ter uma reserva de pelo menos 2 folhas a mais do que você necessita na obra, ok? Fica a dica aí. Vamos lá. Então, aqui a gente já sabe que para mim comprar esse material de teto e de parede, a gente vai precisar dessa quantidade, desse volume. Mas, vamos dizer que o meu cliente é um cliente um pouco exigente e ele quer o teto de um tipo de papel, né? A parede lateral com um tipo de papel e o restante do quarto com outro tipo de papel. E aí? E aí, José? Como é que a gente faz? Então aí nós temos que pegar e fazer as contas totalmente diferentes. Então, para o tipo A de papel, eu vou precisar de 10 metros quadrados. Lembrando que, se o meu quarto tem 3,60 metros de largura por 2,70 de comprimento, eu vou precisar, se eu dividir aqui, eu tenho 910, 910, 910, correto? Lembrando que eu vou precisar de 3 folhas para completar isso daqui. Então aqui seria basicamente 10 metros quadrados. Mas eu preciso de 3 folhas de 3,640, de 3,640 metros no mínimo. Então vamos lá, começou a complicar um pouquinho. Então se eu preciso de 3 folhas de 3,600, já vai passar de 10 metros, certo? Vai passar um pouco, então eu vou precisar lá, vamos lá para fazer uma conta legal. Sempre eu vou cortar o papel com um pouquinho de sobra, então vamos supor que seja 3,640, eu vou pegar 3,700. Vezes 3 folhas, eu preciso de 11 metros de papel. No mínimo, tá? No mínimo. Então, se eu preciso de uma segurança, eu peço 4 folhas, 15 metros, tá? Ok? Para fazer essa parede tipo B, eu vou ter que identificar com o meu cliente qual parede que é, em que lado do meu quarto de 6 tatames ela tá. Se está no lado de 3,640, se está no lado de 2,730. Isso quem vai dar essa informação é o cliente, ok? Vamos supor, nesse caso nosso, que seja nessa parede de 3,640. Para 3,640, eu preciso, vamos dividir isso daqui em 910. 910, 910, 910, 910. Ou seja, 1, 2, 3, 4. A altura média de cada folha dessa, 2.400 que a gente falou lá. Então eu preciso de no mínimo 4 folhas de 2.400, que vai me dar 4, 4, 16, 4, 8 e 1 que foi 9.600. Né? Então preciso de 9,6 metros. Ou seja, em média, 10 metros de papel. Sem a reserva de segurança.
tá? Se eu for precisar de uma reserva de segurança, tenho que pedir pelo menos 13 metros, ok? Porque seria mais uma folha no mínimo, tá? Beleza? Então deu para entender? Então vamos supor que o tipo A, eu vou precisar no mínimo de 11 metros, que é o do teto, né? O tipo B, que é o da parede comprida, eu vou precisar de no mínimo 10 metros, tá? O tipo C, eu vou fazer aqui conta agora. Como eu sei que são duas paredes de 2,730, né? Que eu preciso de papel, mais uma de 3,640, então eu vou ter um total aqui, vamos lá, 2,73 mais vezes 2, igual, mais 3,640, que vai totalizar 9,1 metros, vezes 2,4, que é a altura, tá? Então isso vai me totalizar 21,84, ou seja, 22 metros. Como eu preciso de uma margem de segurança, eu vou aumentar aqui, vamos colocar agora que no começo ainda eu preciso de um pouco mais 20%, ou seja, mais 4,4 metros. 26 metros aqui seria o mínimo que eu precisaria para fazer essa parede toda. Então temos lá 26 metros para tipo C, 10 metros para tipo B e 11 metros para tipo A. Então o tipo A nosso, que é o papel do teto, nós vamos usar o catálogo SP. Tipo A igual catálogo SP. Valor média de 150 ienes. Certo? Então o tipo A eu preciso de 11 metros. Vezes 150 ienes 1 metro igual a 1.650 ienes. O tipo B eu vou usar do reserva. Certo? E é um valor de média 350 ienes o metro. Para o tipo B eu vou precisar de 10 metros. Então seria 10 vezes 350, que vai me dar em torno de 3.500 ienes de papel, certo? Para o tipo C, ele escolheu do Fine. E o Fine também é 350 ienes. Então aqui eu vou usar 26 metros vezes os 350 ienes, que vai me totalizar 9.100 ienes. Se eu somar todo o gasto com papel de parede aqui, eu vou ter lá 1.650 ienes, mais 3.500, mais 9.100. Então, 14.250. O que seria esses 14.250? Esse seria o custo do material, do custo de material de papel para fazer um quarto de 6 tatames, certo? Fora isso, o que eu vou precisar mais? Eu vou precisar de cola, tá? E quanto custa a cola, Rui, para fazer um quarto desse? Mais ou menos vocês vão gastar em torno de 1.500 a 2.000 ienes. Então vamos jogar um pouco mais caro, que de cola eu vou gastar 2.000 ienes. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre o preço dos materiais. Mas vamos lá. O que mais que eu vou usar? A massa, né, o pate, que eu vou gastar em torno aqui de 1.000 ienes no máximo, certo? Então o custo total do meu material usado aqui seria mais 3.000 ienes, né? Que me totalizaria 17.250 ienes. Então totalizamos o gasto com material de 17.000 ienes, tá? Lembrando que isso aqui é material. Material. Aí. Né? Então esse aqui seria o gasto com o material que a gente vai ter para fazer um quarto de 6 tatames, correto? Agora, quanto a gente cobraria para fazer isso? Vamos lá. Para o tipo A, né? Em média, a gente cobra, eu vou falar aqui dos valores finais, tá? O valor final o que seria? Seria o valor que vai para o consumidor, tá? Para o consumidor final. Então suponhamos que o José me chamou para fazer um orçamento no apartamento dele. Né, ele mora num Dante, ele quer trocar o papel de parede do quarto dele, ou tipo assim, ou tem uma casa, quer decorar o quarto da filha, alguma coisa assim. Então esses valores seriam para o consumidor final, correto? Se vocês forem trabalhar com uma imobiliária, se for trabalhar como terceirizado de serviços de alguém, os valores vão ser um pouco mais baixos, porque já entra uma quantidade maior de serviço, então o valor acaba diminuindo um pouquinho. Depois eu explico um pouco melhor. Mas vamos lá, consumidor final.
Para o tipo A, que é um papel SP, que é um papel bem simples, que ele não tem muito alinhamento, coisa e tal, é um papel fácil para colocar, barato também, e a gente cobra em média 1.100 ienes o metro quadrado, tá? Então, lembrando, se o teto dele tem 10 metros quadrados, eu cobraria dele aqui aproximadamente 11.000 ienes para fazer esse teto, tá? O tipo B, que é um papel um pouco mais caro, a gente cobra 1.500 ienes o metro quadrado, certo? Então, como aqui ele usou 10 metros, 15.000 ienes, tá? E o tipo C, como também é o Fine, como também tem o mesmo preço, tem a mesma dificuldade também, então também é 1.500 ienes, certo? Como aqui deu 26 metros, vamos calcular, 26 por 1.500, daria 39.000 ienes. Total, né? 11.000 mais 15.000 mais 39.000. 65.000 ienes. Isso daqui seria o valor que a gente estaria cobrando para poder fazer um quarto de 6 tatames. Então, mais uma vez lá. Quarto de 6 tatames. Parede. E teto. Certo? Então esse aqui seria a média de valores que a gente cobra para fazer esse tipo de serviço, nessa simulação aqui. Ou seja, teríamos um lucro aqui de material, a gente vai estar descontando o material que a gente gastou, lembrando que sempre está um valor um pouquinho mais alto do que o que a gente vai gastar necessariamente. Então 65 menos 17.250, a gente teria um lucro aqui nessa obra de 47.750 ienes. Correto? Quanto tempo eu consigo fazer isso? Olha, se você tiver um ajudante e já tiver um pouco mais de experiência, faz tranquilamente em um dia de serviço. Se você ainda não tem muita experiência e não quer trabalhar com ajudante, provavelmente 2 dias. Então, se você rachar isso daqui em 2 dias, mas pegar um ajudante para te ajudar no teto, que você vai pagar para ele lá 10.000 ienes, por exemplo, vão te sobrar 37.750. Mas você dividir isso daqui por 2, você ainda está ganhando mais de 17.000 ienes por dia. É um bom lucro. Concorda?